Fala, minhas traças, tudo bem com vocês? Gente, nós decidimos aqui, nós em conjunto, moto, nós decidimos em conjunto que nós vamos trabalhar com o nome Desabafando. Nós não vamos trabalhar com o nome de resenha, porque a gente tenta fazer uma resenha, tenta fazer um negócio legal, mas acaba que sai saindo um desabafo. Sai aquela dor de dentro do coração enquanto eu converso com vocês. Por isso que é tão importante. Então, nós vamos reiniciar o quadro de resenhas com o nome Desabafando. Eu espero que vocês gostem, né? Bom, como a última vez que eu falei de A Coroa, eu achei justo, como a última vez eu falei de A Herdeira, eu achei justo trazer agora A Coroa pra vocês. Afinal, é justo eu desabafar com o fim do livro. Lembrando que se você não leu os livros anteriores da Saga Seleção, provavelmente vai conter um spoiler pra você. Dos anteriores é meio difícil fazer uma continuação sem falar dos livros anteriores. Enfim, quem não conhece A Coroa e ainda assim quer continuar no vídeo, A Coroa é esse livro da Kiera Cass, que é da Saga Seleção, que primeiro a gente tem toda a seleção, a elite, a escolha, e aí nós temos a herdeira com a filha do Mason e da América, que vocês já sabem meu posicionamento quanto a Edlyn Card por aqui. E aí eu vou dizer pra vocês o que é que eu achei em A Coroa. Porque o que é que acontece? Eu falei tanto com vocês que me deu vontade de reler o livro. Foi isso que eu fiz com a Herdeira. E no mesmo dia, tipo, eu li a Herdeira de tarde e de noite eu já tava relendo A Coroa. Ele é até menor do que o outro livro, eles são só 300 páginas, mas é bem pequenininho, bem fininho, você nem percebe. Enfim, vamos lá. Em A Coroa, a gente já começa com um baque do fim de A Herdeira, né? Ah, se eu baixar meus olhos é porque eu deixei minha pesca, porque enquanto eu escrevo, ou enquanto eu leio, eu escrevo os meus posicionamentos sobre o livro para trazer para vocês o melhor do meu pensar e não refletir do posterior. Então, se eu olhar para baixo assim é porque minha pesca. Quando começou A Coroa, a gente já vê uma Edlyn bem mais madura do que as primeiras palavras da Edlyn no outro livro. Enquanto a gente lê A Herdeira, a gente pega o ranço da Edlyn que tem a ser desconstruída em A Coroa. Porque eu não sei, eu acho que quando saiu A Herdeira, a Kiera viu que foi muita rejeição e aí veio A Coroa. Lembrando pra vocês, gente, eu não queria uma pessoa que fosse uma cópia da América, até porque eu não sou essas fãs da América, não. Eu queria que fosse uma pessoa simpática, uma pessoa educada, uma pessoa delicada, uma pessoa que fosse gente boa, e aí ela não é isso. Enfim, quando a gente vê um ponto da Edlyn que eu valorizo muito, eu tenho que dar créditos pra ela, que ela é muito profissional, ela se mostra uma pessoa com muita garra, ela se mostra uma pessoa muito determinada pra fazer tudo o que ela faz no momento tão difícil que ela tá vivendo durante o livro. Quem não leu A Herdeira, eu vou lembrar o final de A Herdeira. Em A Herdeira, o último momento, o irmão da Edlyn tá casou e fugiu, e a América teve um infartozinho do coração. Só que a gente sabe, né, enfim, o que é que acontece, mas aí a gente vê que a Edlyn vai ter que meio que ficar no poder durante esse tempo, e eu vejo muita garra e determinação dela em fazer isso nesse momento, porque eu imagino que não seja um momento difícil com sua mãe lá, e o Mason, que é totalmente apaixonado, dependente da América, tendo que passar por tudo isso, então eu imagino que tenha sido muito difícil, e isso eu admiro e dou as minhas palmas pra Edlyn, som de palmas. Então, em A Coroa a gente percebe que a Edlyn tá muito mais madura, tá muito mais evoluída, e que ela consegue ver as coisas de um jeito de fora do umbigo dela. Ela já não fica presa àquele conceito dela de que ela é perfeita, de que ela é a maioral, de que ela é isso e aquilo. Não, o tempo todo. Então ela se mostra que ela já tá mais disposta a participar, ela tá mais dedicada ao mundo, até porque ela diminui o número de candidatos, né? Ela já transforma em a elite. Até porque ela sabe que precisa de um resultado mais rápido. Eu tenho que dizer que eu prefiro 1000 vezes A Coroa do que a Herdeira, porque parece que Gente, a gente aprendeu no outro vídeo a falar o nome da Kiera Cass, que parece que a Kiera Cass decidiu fazer um livro feito agora com carinho, amor, cuidado, uma coisa mais direita, né? Então a gente tem uma Edlyn que participa da Coroa, a gente tem uma Edlyn que marca encontros, tem uma Edlyn que se dedica a fazer com que aquilo seja de fato um pão e circo para a população de Ilha. Gente, a gente aprendeu a falar o nome e eu não consigo mais falar certo. Quem não aprendeu a falar o nome, gente, o card tá por aqui também. Enfim, ela tá bem mais dedicada à seleção, acho que também porque ela já se envolveu mais com os meninos, ou seja, ela se permitiu. A única coisa que a gente pediu pra ela desde o primeiro livro era que ela se permitisse vivenciar o momento sem achar que tava alguém roubando o trono dela. Mas enfim, uma das coisas que eu achei engraçado, um dos detalhes,
Entenderam porque que é mais um desabafo do que uma resenha? Porque não tem como eu trazer muito detalhe. Porque se eu trouxer detalhe, eu acho que é spoiler. E aí eu acho complicado. Por isso que eu chamo de desabafo. Um dos detalhes que eu achei muito interessante é porque a gente descobre que tem dois personagens que são homossexuais nesses livros. E lá no primeiro, eu ficava super confusa com a herdeira, porque tinha hora que eu confundia esses dois personagens, vocês acreditam? Tipo, eu não me ligava aos nomes, e aí eu me ligava só à personalidade deles. E por me ligar à personalidade, eu meio que achava que era eles. E aí, mas apesar disso, o personagem que eu achava que era homossexual quando eu li a herdeira não era o personagem mais óbvio. Eu achava que era o outro e não o óbvio. Não sei se é porque a gente tenta não criar eu tento não criar estereótipos, né, para os personagens, então eu vou mais pelo que a autora traz sobre eles pra gente. Então eu não achei que fosse só um. Ou, melhor, eu achava que era só um, eu não achava que eram dois. E aí a gente descobre que tem dois personagens que são homossexuais. E eu achei super interessante, porque a gente não vê nenhuma menção disso em A Seleção. Eu acho que nesse ponto aqui era acertou muitíssimo, porque trouxe um pedacinho de inclusão pra gente, né? Eu achei justo. Enfim, a gente já tinha percebido, gente, muita coisa. Provavelmente que se você tá vendo esse vídeo ainda, você já leu A Coroa, porque, enfim. A gente já tinha percebido várias coisas sobre o Eric antes, mas eu acho que o jeito como ela percebe que gosta dele é muito espantado, tipo, muito do nada. Nesse momento, eu acho que a Kiera falhou um pouquinho, porque a gente não teve todo aquele envolvimento, todo aquele romance. Isso ela criou com o Kylie. Por isso que a gente é apaixonada pelo Kylie, não por ela, porque o que é que acontece? A Kiera pega a gente, cria a gente pra amar um personagem. Aí, do nada, ela vira o personagem que é pra gente amar. Não tem como trabalhar desse jeito, entendeu? Eu gosto do Eric, Eiko. Eu gosto dele, de verdade, eu gosto dele. Eu acho justo, e inclusive eu acho certo da Edelyn ter escolhido ele. Só que não, ela não criou com a gente o vínculo que ela deveria ter criado, entendeu? Porque a gente passa três livros se apaixonando pelo Mason e a gente ainda é confuso pelo Aspen, porque tem que se colocar no lado lá. E isso foi outra falha que eu achei no livro, entendeu? Porque quando a gente lê, a gente espera um romance. E a herdeira, meus amores, não tem romance. Nenhum. Você não vê romance. Até porque a Edelyn não é uma pessoa romântica. Você vem ver romances agora em A Coroa, quando ela começa a ter os encontros. Mas e a herdeira não tem romance. Então eu acho que a gente fica meio que esperando o romance e ele não acontece. Ele só vem acontecer em A Coroa. E é por isso que eu gosto muito mais de A Coroa do que de a herdeira. Sendo que, mas nenhum dos dois se compara com a seleção, né? Isso vamos assumir. Então, eu acho que é bom porque a gente vê um crescimento, um amadurecimento e uma permissividade da Edelyn. Mas, cara, tem muitas coisas que ela faz que são muito absurdas. Eu acho que eu gostaria mais da Edelyn do futuro do que essa Edelyn que foi trazida pra gente. Porque, claro, ela cresce, as pessoas crescem, as opiniões mudam. Mas fala sério, a Edelyn de A Herdeira é insuportável, enquanto o que mostra pra gente é que a Edelyn precisa passar pelas coisas que ela passa em A Herdeira pra poder vir com um livro mais ou menos de A Coroa, entendeu? Se ela tivesse batido nessa tecla de A Coroa o tempo todo, se ela tivesse mostrado pra gente o romance, que era o que a gente queria, e não uma guerra política, que era só o que estava sendo mostrado em A Herdeira, seria muito mais interessante, no meu ponto de vista, seria muito mais legal. E eu também acho que ela falhou quando ela colocou o Eiko, porque, cara, o Kylie podia fazer muitas coisas como rei, ele não ia ficar preso, ele podia fazer muitas coisas, eu acho que ele seria uma ótima pessoa, ele seria um ótimo rei, e eu acho que quem devia ter sido escolhido era o Kylie, isso sim. Então, eu coloquei alerta de spoilers, então se você continuou até aqui pra saber o que você queria saber, você acertou, mas eu coloquei alerta de spoiler, eu avisei. E, gente, em base, eu acho que é bom ver que ela estava disposta. E foi o momento que ela acertou, foi o momento que ela se dispôs a gostar de alguém. E eu acho interessante também porque não ficou meio que uma paixão do mesmo jeito do outro. Não ficou uma paixão igual à seleção. Foi de outro jeito, foi de outra evolução. Mas eu queria o Kylie. Eu queria o Kylie como rei e é isso que acontece. É por isso que a gente tá chamando de desabafo, né? Todo o meu sofrimento e dor. Então, comentem aqui embaixo com quem que vocês queriam que ela tivesse ficado. Se vocês gostaram do final de A Coroa. Se vocês entenderam que a Edelyn amadureceu, mas que ainda assim tem um rancinho que é difícil ser desinstalado. Eu não gosto da Edelyn. Particularmente, eu não gosto da Edelyn. Mas eu entendo que ela evoluiu bastante em A Coroa. Mas se fosse pra sair outro livro dela, eu provavelmente só leria pelos personagens secundários, porque eu acho que o livro ia ser muito melhor se tivesse sido baseado no romance do Eren,
com a Camille, que ia ser muito melhor, muito melhor. Eu esperei que ela fizesse um spin-off com eles, porque ia ser muito legal a gente ter isso. Apesar de que, com certeza, alguém já fez uma fanfic com essa história. Falando nisso, não esqueçam de deixar os joinhas, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês forem inscritos, ou de ver esses vídeos aqui na lateral, tá bom? Beijinhos e até a próxima!